E o assunto é grande, quem for entrando vai acompanhando. Tayane, só me confirma se para visualizar o slide agora, por favor. Acredito que sim. Bom dia. Nosso assunto hoje é colocação pronominal. Nós veremos aí como os pronomes oblíquos átonos se colocam em relação ao verbo. Nós já vimos nas aulas passadas que, pela tonicidade desses pronomes, por eles serem fraquinhos, eles sempre vêm próximos do verbo, eles sempre estão atrelados ao verbo e eles existem para estarem atrelados ao verbo. O que acontece é que existem algumas regras que determinam a colocação deles em relação ao verbo. Por exemplo, os pronomes podem vir, os pronomes oblíquos átonos, antes do verbo, pode vir intercalado com o verbo e pode vir depois do verbo. Então, nós temos aí essas três possibilidades de colocação pronominal e hoje nós veremos as regras que determinam essa colocação pronominal. Então, os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, li, o, a, nos, vós, os, as e lhes, podem ocupar três posições em relação ao verbo, que é a próclise, quando vem antes do verbo, a mesóclise, quando vem intercalado com o verbo, e a ênclise, que é quando vem depois do verbo. Então, a gente tem essas três possibilidades de colocação pronominal. Bom, então vamos começar pela próclise, que tem mais regrinhas, né? Vamos lá. Existem alguns fatores que, como é que eu posso falar? Atraem a próclise. Se tiver aquele elemento na frase, esse elemento vai atrair o pronome para antes do verbo. Então, palavras negativas, ela nada nos disse sobre o assunto. Eu não poderia colocar, por exemplo, ela nada disse-nos sobre o assunto, porque a partícula negativa dentro de uma frase atrai o pronome para que se forme uma próclise. Os advérbios também, já se resolveu o problema, por que o se está antes do verbo? Não poderia ser já resolveu-se o problema. Por quê? Porque o já é um advérbio, né, de tempo, então nós não poderíamos fazer essa estrutura frasal. O advérbio puxa a próclise, ou seja, puxa o pronome para antes do verbo, atrai o pronome para antes do verbo. Pronomes relativos, que, quem, qual, onde, vai ficar mais claro quando nós vermos os pronomes, esses pronomes relativos, acho que próxima aula. Essa foi a opção que me restou, ou seja, se eu tenho que, o pronome vai ser atraído para que se forme uma próclise. Então, a gente tem aí essa estrutura frasal. Não poderia, por exemplo, construir a estrutura frasal. Essa foi a opção que restou-me, porque o que atrai, né? Só um minutinho, acho que chegou aqui alguma notificação. Opa!
Gente, só um minuto. Isso. Tá dando para ver direitinho os slides? Qualquer coisa avisem, viu? Eu vou... Opa. Vou abrir aqui de novo. Só um minutinho. Vamos lá. O que estava aqui. Pronomes indefinidos são aqueles pronomes que se referem, né, a algum substantivo que não é definido, ou seja, muitos, todos, alguém, ninguém. Então, esses, outros, outras, esses são os pronomes indefinidos. Sempre que eu tiver também pronome indefinido na frase, esse pronome vai atrair o pronome oblíquo átono. Ele é curioso, tudo lhe interessa. O lhe está antes do verbo por causa do pronome indefinido tudo. Então, a gente não poderia, por exemplo, ter a estrutura ele é curioso, tudo interessa-lhe, por causa da nossa regrinha de próclise. Pronomes demonstrativos, aqueles que indicam a localização das coisas ou das pessoas do discurso. Este, esse, isto, aquela, isso, enfim. Sei que isso a incomoda demais. Por que que o azinho está aí antes do verbo? Porque eu tenho o pronome demonstrativo isso. Então, não poderia ter a estrutura frasal, sei que isso incomoda demais. É impossível. Conjunções subordinativas. Quando eu tenho uma oração, né? Uma oração, duas orações no caso, e uma é subordinada à outra. Então, eu tenho aí algumas conjunções que indicam essa subordinação, e quando isso acontece, eu também utilizo as conjunções também atraem a próclise, como aqui no exemplo. Dizem que te consideras um gênio. Ele mora aqui desde que se formou. Então, a gente tem aí o que e o aqui, que atrai esse pronomezinho oblíquo átono para antes do verbo. Eu poderia dizer, por exemplo, dizem que consideras-te um gênio. Essa estrutura não existe. Ele mora aqui desde que formou-se. Também não poderia por causa do que. Então, a gente tem aí algumas regrinhas de uso da prótese. Vamos ver aqui alguns exemplos. Todos me desejaram sorte na prova. Por que que aqui o pronome fica antes do verbo? Qual a regra aplicada? Porque é um pronome indefinido que atrai a próclise. Aquilo me incomoda bastante. Por que que aqui também ocorre próclise? Porque é um pronome demonstrativo, aquilo, que é um fator de atração de próclise. Não lhe perguntei isso. Aqui é uma das mais simples. Por que que o lhe vem antes do verbo? Porque palavras negativas são sempre
sempre atraem a próclise. Jamais me disseram tudo. Mesma situação. Uma palavra que indica, tem uma ideia de negação, também atrai a próclise. Nunca me mostraram uma foto sua. Mesma situação. O nunca indica negação. Então, nós temos aí um fator de próclise. O jovem pode modificar o sistema se o deixarem apresentar suas propostas. Aqui a gente tem o se, que indica subordinação, né? Ó. Conjunções subordinativas. Então, se tem uma conjunção subordinativa, o se ou que ou outras, geralmente essas duas, é um fator de atração de próclise. Quando te chamarem para a vaga, avise-me. Por que que aqui o te está antes do verbo? Porque nós temos a conjunção não, nós temos o advérbio quando. Então, a gente tem aí esse advérbio de tempo. Ontem me telefonaram. Por que que acontece próclise? Por causa do ontem, que também é um advérbio. Realmente, a encontrei presa. Realmente também é um advérbio, por isso atrai a próclise nesse exemplo. Uma observação é que se houver uma vírgula isolando o advérbio, que é opcional, nós temos a possibilidade de isolar o advérbio ou de não isolar o advérbio com vírgula se ele tiver uma ou duas palavras. A regra é que só é obrigatório isolar o advérbio se tiver 3 ou mais palavras, né? Então, se você utiliza a vírgula opcional, que pode ser utilizada aqui, então você isola esse advérbio e utiliza a ênclise. Ontem telefonaram-me. É como se aqui fosse uma oração sem sujeito, por isso se utiliza a ênclise. Sem sujeito não, oração com sujeito oculto. Quando é que a próclise ela é opcional? Você pode utilizar tanto a próclise quanto a ênclise. Não tem problema. Com pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, desde que não sejam precedidos de nenhuma palavra atrativa. Ou seja, se eu tenho uma frase que inicia com o sujeito, que é um pronome pessoal do caso reto, e eu não tenho nenhum desses fatores aqui de atração da próclise, então eu posso tanto utilizar a próclise como a ênclise. Eu lhe obedeço. Posso utilizar essa estrutura frasal, assim como eu posso utilizar a estrutura eu obedeço-lhe. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um não, eu não lhe obedeço, seria a única forma de se fazer essa frase. Como eu não tenho aqui nenhuma palavrinha que é atrativa de próclise, então eu tenho a possibilidade de utilizar as duas formas. Espero que ele nos apoie. Por que que nesse caso aqui eu só posso utilizar a próclise, apesar de ter um pronome pessoal, do sujeito ser um pronome pessoal do caso reto, porque eu tenho aqui a partículazinha que é uma partícula atrativa de próclise. Então, se tem que, tem próclise. Próclise opcional. Quando o verbo não se inicia a oração e não há fator de próclise. O professor te devolveu a prova ou o professor devolveu-te a prova. Tenho essas duas opções, porque aqui não tem nada que seja fator de próclise. Não tem um pronome indefinido, não tem uma palavra negativa, não tem um advérbio. Então, a gente tem aí as duas opções de construção frasal. Com a preposição de, em, para e por,
ou a palavra negativa mais o verbo no infinitivo? Bom, quando eu tenho o verbo conjugado no infinitivo, lembrem que o verbo no infinitivo, vocês já devem lembrar, claro, são os verbos com a terminação AR, ER e IR. Então, é ali o verbo puro, né? O verbo a ser conjugado. O verbo onde se determina a sua conjugação. Então, eu posso, apesar de ter uma palavra negativa numa frase com o verbo no infinitivo, eu tenho as duas opções de construção frasal. Eu posso dizer, não escondia o desejo de se demitir, utilizar a próclise. Não escondia o desejo de demitir-se. Por que eu posso utilizar as duas formas? Porque eu tenho o verbo no infinitivo, mais essas preposiçõezinhas aqui da regra. Então, eu posso utilizar as duas formas. Agora, se você quiser ir pela regra, viu palavra negativa, já usa a próclise logo, independente do verbo. É uma segurança. Mas é importante saber a regra. Ele afirma não se lembrar do fato. Ele afirma não se lembrar do fato. E ele afirma não lembrar-se do fato. Aqui é a mesma situação. Eu tenho a palavra negativa, que é a atrativa de próclise, mas, nesse caso específico, com o verbo no infinitivo e com a conjunção, no caso aí o do, que é o de mais ó, eu tenho aí as duas opções de uso, tanto a próclise quanto a ênclise. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, podem mandar mensagens no chat, apesar de que eu não estou conseguindo visualizar o chat, mas tudo bem. Deixa eu tentar aqui ligeirinho. O áudio melhorou? Bom, vamos continuar. Mesóclise. Só existem duas possibilidades de se utilizar a mesóclise, que é quando eu utilizo os verbos no futuro do presente do indicativo e no futuro do pretérito do indicativo. Então, a gente tem aí essas duas possibilidades. A mesóclise, ela é pouco utilizada, né? Eu, pelo menos, quase não utilizo. Porque essas estruturas, a utilização desses verbos, tem aí uma questão muito específica. Então, a gente pode utilizar aí com o futuro do presente. E o que seria o futuro de presente? Do presente. O futuro do presente se refere a um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso, posterior à frase. Pode também expressar uma incerteza, bem como uma ordem. Dar-te-ei meu amor quando quiseres. Ou seja, dar-te-ei meu amor depois da minha frase. Então, eu tenho aí esse acontecimento depois do discurso, que se refere a um fato depois do discurso, e isso é o futuro do presente. Quando eu tenho o futuro do presente, eu utilizo a próclise, que é a utilização do pronome intercalado com o verbo. Só um minuto. Ótimo. E com o futuro do pretérito. Futuro do pretérito se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É utilizado para indicar uma ação que é consequente da outra, encontrando-se condicionado. Ou seja, aconteceria isso se tivesse acontecido isso. Então, é assim que se manifesta o futuro do pretérito.
Vamos ver aqui o exemplo. Dar-te-ia minha paixão se não fosses arrogante. Eu faria isso se não fosse isso. Então, aí a gente tem o caso do futuro do pretérito, onde eu utilizo o mesóclise também. Dar-te-ia minha paixão se não fosses arrogante. Então, a gente utiliza a mesóclise somente nessas duas situações. Pode-se utilizar. Mas a gente não é nem o Michel Temer, que vive falando vive utilizando mesóclise, é anormal aquilo ali. Ênclise. Quando é que utilizamos a ênclise? Bom, sempre que não utilizamos a próclise. Se a gente identifica alguma palavra que é atrativa de próclise, a gente já sabe que a gente vai utilizar a próclise. Se nós não encontramos nenhuma daquelas palavrinhas atrativas de próclise, o ideal é que se utilize a ênclise. Então, a ênclise, ela sempre é utilizada, por exemplo, quando as frases são iniciadas por verbo. Iniciou por verbo, no caso, ocultou, ou é uma oração sem sujeito, eu utilizo a ênclise. Justificou-nos a sua ausência à reunião. Por que eu estou utilizando a ênclise? Porque iniciou com verbo. Eu não poderia, por exemplo, colocar nos justificou a sua ausência à reunião. Que eu nem posso iniciar frase com pronome oblíquo átono. Não dá, não é possível. Só posso iniciar a frase com pronome pessoal, né? Justificou-nos a sua ausência à reunião. Nos dias de hoje, sabe-se que o planeta vermelho não tem vida. Por que que aqui, apesar de não ter iniciado propriamente a frase, o sabe-se está sendo utilizado com ênclise? Porque nos dias de hoje é um advérbio, mas é um advérbio com mais de 3 palavras, portanto, está isolado. Então, se acontece esse fenômeno de isolar o advérbio, a frase se inicia pelo verbo. O advérbio está isolado. Sabe-se que o planeta vermelho não tem vida. Utilizo a ênclise. Bom, e sempre utilizamos a ênclise quando não há casos de próclise obrigatória. Vamos aqui para os exemplos. Por exemplo, se aqui não tivesse esse todo. Se fosse: me desejaram boa sorte? Não. Seria: desejaram-me boa sorte. Que eu não tenho nenhum fator de próclise. Portanto, se a frase inicia com o verbo, eu utilizo a ênclise. Incomoda bastante. Se fosse assim, sem nenhum fator de próclise, seria incomoda-me bastante. Opa. Muitos se perderam naquela estrada. Se eu não tivesse a palavrinha atrativa de próclise, seria perderam-se naquela estrada. Poderia ser eles perderam-se. Aqui, se tivesse, no caso, o pronome pessoal, eu poderia utilizar as duas formas. Eles se perderam naquela estrada, ou eles perderam-se, né, naquela estrada. Se tiver o pronome pessoal do caso reto, inicia na frase. Como nós já vimos, é o caso de uma próclise opcional, ou de uma ênclise opcional, você escolhe. Não lhe perguntei por isso. Não lhe perguntei isso. Se eu não tivesse a palavrinha negativa, seria perguntei-lhe isso. Jamais me disseram tudo. Se eu não tivesse a palavrinha negativa, seria disseram-me
Nunca me mostraram uma foto sua. Se eu não tivesse a palavrinha atrativa de próclise, eu teria a estrutura mostraram-me uma foto sua. O jovem pode modificar o sistema se o deixarem apresentar as suas ideias. Aqui eu já não sei como alterar essa frase para que ela não fique subordinada, né? Então, a gente sempre vai ter próclise nesse caso dessa subordinação. Quando te chamarem para a vaga, avise-me. Aqui também tem como retirar o advérbio. Então, eu sempre vou utilizar a próclise, sempre que tiver advérbio, a não ser que ele esteja isolado. Nesse caso, eu nem posso isolar, nesse caso do quando, mas nesse caso do ontem, sim. Ontem, isolei e telefonaram. Telefonaram e eu isolo, eu posso utilizar. Realmente, a encontrei presa. Realmente, vírgula, isolei, encontrei-a presa. Se eu isolo o advérbio, eu posso utilizar, eu devo utilizar a ênclise. Se eu não isolo o advérbio, eu devo utilizar a crase, ou a crase. A próclise. Já estou indo longe mais com essa crase. Então, alguma dúvida, gente? Ficou aí alguma dúvida para vocês sobre próclise, mesóclise e ênclise? Isso aqui é muito importante, principalmente quando vocês estão produzindo a redação do Enem. Por quê? Porque nós temos aí a competência número 1, né? Que se refere à utilização adequada da norma padrão da língua. Isso não significa que vocês precisam ser um Pasquale da vida, não. Significa somente que vocês precisam escrever adequadamente. Vocês precisam saber uma colocação pronominal, que vocês precisam saber concordar o verbo, concordar no nome. Então, isso é saber a norma culta. Norma culta, não, meu Deus, bate na boca. Norma padrão da língua. Não gosto da nomenclatura norma culta. Não utilizo. Foi automático. Então, a gente tem aí, né, que utilizar essa norma padrão, portanto, saber colocação pronominal é essencial para a boa construção de um texto. Então, estou aguardando aí as dúvidas, as possíveis dúvidas de vocês. Por hoje é só. E é isso. Vou aqui para o chat. Uma dúvida. Opa, acho que fui pro chat errado. Vou voltar para cá. Quem não estava na aula, né? O vídeo vai ficar salvo aqui no Teams. E eu também vou upar ele para o YouTube, vou tentar pelo menos. Mas o slide eu vou enviar tanto no sistema quanto no grupo. Certeza, viu? Sem dúvidas,
Me deem aí um feedback, digam que sim ou não. Ok, faltou Darlan e a Maria Vick. Se me derem esse feedback, encerramos a nossa aula. Foi até rápido, pensei que fosse demorar bem mais. Por isso que eu coloquei pouco assunto. Bom, os outros não se manifestaram, então eu acredito que esteja tudo ok, né? Tudo nos conformes. Então é isso, gente. Bom dia e até próxima semana.